Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resolução da questão 7 da prova do IME 2020, da segunda fase. Questão essa de trigonometria bem hard, né? Bem chata aqui para se fazer. E ele fala o seguinte: seja 1 sobre b igual ao seno de π sobre 14 vezes o seno de 3π sobre 14 vezes o seno de 5π sobre 14. Determine b, onde b pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Bom, eu pensei bastante coisa, né? Eu pensei aqui em como a gente tem seno do produto, então eu tentei utilizar minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, ou cosseno da soma, e aí não deu muito bom. Até então que a gente tem uma seguinte estratégia. Qual que vai ser? Por exemplo, vou tentar dar uma reduzida aqui para ver se aparece coisas que a gente conhece. Por exemplo, eu posso pegar aqui o seguinte, ficaria 1 sobre b igual. O seno de π sobre 14 já está reduzido, então isso aqui vai ficar seno de π sobre 14. Ok, vezes. O seno de 3π sobre 14, eu posso olhar ele, por exemplo, como sendo o quê? O cosseno de quem? Do seu complemento. Então, seria π sobre 2 menos 3π sobre 14. Ok? Guarda essa informação. E aqui eu também posso fazer a mesma coisa. Olhar isso aqui para o cosseno de quem? De π sobre 2 menos 5π sobre quanto? Sobre 14. Ok. Aqui vai ficar o seguinte, então. 1 sobre b é igual. Não tem muito o que fazer, então vou deixar assim. Seno de π sobre 14. Vezes. Aqui, se eu tirar o MMC, vai ficar 7, né? Fica 7π sobre 14. 7 menos 3 vai ficar 4. Então, isso daqui é a mesma coisa que o cosseno de 4π sobre 14. E aqui, se eu tirar o MC, vai ficar 7, vai ficar 2, né? Então, vai ficar o cosseno de 2π sobre 14. Tá bom. Por que é bom fazer isso? Aqui, pessoal, apareceu números pares. E trabalhar com números pares significa que a gente pode pensar em arco duplo. Essa foi a estratégia do exercício. Então, vamos fazer o seguinte. Observe que o arco duplo desse, né, vai estar mais ou menos aqui. Então, uma estratégia nesse primeiro momento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar dos dois lados da minha equação por o quê? 2 vezes o cosseno de π sobre 14. Então, vai ficar 1 sobre b vezes quem? Vezes 2 vezes o cosseno de π sobre 14 igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 14. E aí a gente repete o restante. Então, ficaria seno de π sobre 14 vezes o cosseno de 4π sobre 14 vezes o cosseno de 2π sobre quem? Sobre 14. Por quê? O que acontece? Essa expressão aqui, ela é o arco duplo do quem? Do seno. Então, isso aqui eu posso trocar, por exemplo, por o seno de quem? De 2π sobre 14. Então, a gente teria seno de 2π sobre 14 vezes o cosseno de 4π sobre 14 vezes quem? O cosseno de 2π sobre 14. Olha só que interessante. Aqui, apareceu o seno de 2π sobre 14 e o cosseno de 2π sobre 14. Então, a única coisa que falta aqui para a gente olhar para um arco duplo de novo é o número 2. Então, o que eu faço? Eu multiplico dos dois lados por 2. Então, a gente teria o seguinte, 1 sobre b vezes 2, que eu estou multiplicando, e o restante eu vou manter 2 vezes o cosseno de π sobre 14. Ok, isso aqui é igual a 2 vezes quem? O seno de 2π sobre 14 vezes o cosseno de 4π sobre 14 vezes o cosseno de 2π sobre 14. E aí, no caso, eu vou trocar esse termo junto desse, né, essa multiplicação, por quem? Pelo seno de 4π sobre 14. Então, a gente vai ter o seno de 4π sobre 14 vezes o cosseno de 4π também sobre 14. Olha só que interessante, o que falta para que seja um arco duplo? 2 de novo. Então, a gente vai ter 1 sobre b vezes o novo 2, vou até fazer os outros com a mesma cor aqui, então, vezes o 2, vezes o 2, vezes o cosseno de π sobre 14, igual a quem? A 2 vezes, né? Vou até trocar aqui a cor, fazer igual, a 2 vezes quem? O seno de 4π sobre 14, vezes o cosseno de 4π sobre quem? Sobre 14.
E aí o que vai acontecer? Isso daqui, por sua vez, ficou o seno de quem? De 8π sobre 14. Ok, cheguei nessa expressão. Então vamos lá, vamos melhorar aqui. Então a gente vai ter 8 sobre b vezes o cosseno de π sobre 14 igual ao seno de 8π sobre 14. Como a gente tem cosseno aqui dos dois lados, então eu vou olhar isso daqui para quem? Para o cosseno de π sobre 2 menos 8π sobre 14. Aí aqui, se eu multiplicar, por exemplo, por 7 em cima e embaixo, então a gente vai ter igual ao cosseno de menos π sobre 14. Só que o cosseno é uma função par. Significa que o cosseno de menos π sobre 14 é igual ao cosseno de mais π sobre 14. Então a gente tem que 8 sobre b vezes o cosseno de π sobre 14 é igual ao cosseno de π sobre 14. Olha que chique. Essa parcela cancela com essa, então a gente vai ter 8 sobre b é igual a 1, ou seja, b é igual a 8. Caramba, eu diria para você que é uma questão surreal, né? Assim, eu levei um tempinho para resolver. Não sou nenhum gênio, então sou fruto de muito esforço, então levei um tempo aqui para resolver, mas finalmente consegui ter a ideia do que o exercício gostaria que a gente pensasse. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comente, compartilha. Se você é novo no canal, se inscreva, faz com que o canal dê aquela crescida, vai sempre compartilhando e fique por dentro que a gente sempre vai ter resoluções aqui para você. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!